Olá, pessoal! Seja bem-vindo ao meu canal. Olha só, a gente vai fazer hoje, olha, essa pantufinha aqui de unicórnio, gente. Olha só que coisa mais fofinha. A gente vai fazer outro parzinho aqui juntos, tá? Essa daqui é um tamanho de equivalente a um pezinho número 29, 30, tá? Mas até 31 acho que serve. Mas eu vou ensinar vocês a fazerem aqui todos os tamanhos que é para qualquer pessoa usar, seja de bebezinho a adultos que também gostam de unicórnio, tá bom? Então fica comigo até o final para não perder nada da receita e sair bonitinho. Bom, eu vou usar aqui, olha, a linha sereia. Eu tô usando a linha sereia da Batik, que foi para fazer tanto essa parte aqui, mas vocês podem fazer com linha essa parte, e quanto a sola. Por quê, gente? Porque merece colocar uma sola branca, né? Então achei que ficou bem bacana, porque era uma linha que eu tinha aqui já da cauda de sereia que eu fiz, né? Inclusive tem vídeo aqui no canal. Mas eu achei que ficou legal porque além dela ser uma cor escura, ela também combina esse colorido com o unicórnio. Então eu sugiro que vocês façam a sola de uma outra cor que não seja branca. Eu tô usando a lã Alice na cor branca, né? E para fazer o unicórnio em si, vou usar a linha Anne em fio duplo para poder fazer a estrela e o chifre, tá? E aí eu vou usar uma lã rosa mais clara para fazer as bochechinhas e uma linha preta de bordar para poder fazer o olhinho, e também pode ser uma lã, uma linha preta, tá bom? Não tem problema. Então vamos lá pro passo a passo. Bom, gente, qual vai ser a primeira coisa, então, que a gente tem que fazer? Descobrir o tamanho do pé de quem vai usar, né? Então, como que eu fiz aqui? A minha filha, ela usa calçado número 29 e 30. Se vocês pegarem o pezinho da criança, medir, ou então mesmo o sapatinho, ou usar uma tabela, tá? Se você não tiver, se for uma encomenda, você não souber, usa uma tabela da internet que vai ter lá os tamanhos correspondentes a cada tamanho de sapato. Ele vai dar 22 centímetros, tá? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai começar aqui fazendo correntes, e aí eu vou indicar para vocês fazer um tamanho, né, menor do que o pezinho, tá? Olha aqui, ó. Tá vendo? Ele dá 22 centímetros, ó. Tá? A solinha. Eu fiz aqui, ó, 30 correntes, tá? Então, vou começar aqui com um nó corrediço e já explico pra vocês a lógica, tá? Então, vou fazer aqui 30 correntes. Olha só. Então, essas 30 correntes aqui, ó, elas estão dando aqui em torno de 16 centímetros. A gente vai empregar carreiras nessa, né, a mais aqui, que vai dar em torno, daí depende da lã que você tá usando e do seu ponto. Mas, em regra, aí vai dar em torno de uns 5 a 6 centímetros a mais do que essas correntes iniciais, tá? Então, você vai medir e vai fazer uma quantidade de correntes em torno aí de uns 5, 6 a 7 centímetros a menos do que o que você precisa ficar no final, tá bom? Essa base, ela pode ser usada para qualquer pantufinha, para qualquer sapatinho. Eu usei como base, né, uma referência, uma pantufa de botinha, tá? Do canal da Lilian Rojo. Mas vocês podem usar, né? Tem, óbvio que tem diferenças, até porque o dela é uma botinha, mas meio que a base ali é parecida, tá? E aí, olha, eu vou pegar aqui e vou contar 1, 2, 3. No meu quarto ponto, eu faço ponto alto. E aí, eu pego e já faço um ponto alto aqui nesse mesmo ponto, olha. Então, tá vendo aqui, ó, como aqui a gente tem a corrente,
Então, a gente tem a corrente e um aumento logo de primeira, a gente ficou com 3 pontos altos aqui. E aí, a gente vai caminhar ponto sobre ponto em ponto alto, ponto sobre ponto não, porque a gente não tem ponto, né? A gente só tem corrente aqui. A gente vai caminhar, então, um ponto alto para cada corrente, deste lado aqui, até o nosso penúltimo ponto, tá? Então, vocês já sabem que lá vai ter aumentos, né? Porque quem já fez aí sapatinho, dá para ter noção. Mas vamos caminhando, então, em ponto alto para cada corrente, até o nosso penúltimo ponto. Cheguei no meu último ponto, eu vou fazer 5 pontos altos juntos, tá? E aí, conforme a gente for virando, a gente já vai pegando aqui o fio pra gente poder esconder ele, tá bom? E dando acabamento. Então, olha lá, 3 no mesmo ponto, 4 no mesmo ponto, 5 no mesmo ponto. E aí, a gente vai trabalhar do outro lado da nossa corrente, né? E vamos fazer ponto sobre ponto, ponto sobre cada um do outro lado aqui da corrente, até o nosso penúltimo ponto, tá bom? Então, vamos trabalhando assim. Então, olha lá, ó, cheguei. Então, aqui, só para vocês terem noção, essa parte aqui é a da corrente, então, o nosso último ponto, ele está aqui, ó. Eu vou fazer 2 pontos altos juntos nele, porque a gente já tem 3. Aí, eu vou vir aqui, fechar a minha corrente na terceira, né? Vou subir uma corrente, e aí, a gente vai trabalhar em pontos baixos agora, por enquanto, tá? Eu vou mostrar aqui uma coisa pra vocês. Vou pegar 2 clipes, pode ser 2 marcadores, ó. Tem um marcador aqui também. E aí, a gente vai marcar o nosso meio, tá? Como que a gente vai marcar o nosso meio? Aqui. O nosso meio está aqui, né? E aí, eu vou trabalhar em ponto baixo até um ponto antes do meio. Então, ó, aqui está o meu meio, aqui está o meu ponto anterior. Então, vou marcar o meu ponto baixo até aqui. Do outro lado, a mesma coisa, tá? Vou marcar o ponto aqui do outro lado. E aí, a gente vai trabalhar aqui neste primeiro momento o ponto baixo, pra gente poder fazer dar o formato da nossa solinha, tá? Então, vou vir aqui, ó, vou fazer um aumento no meu primeiro ponto, vou vir aqui, aonde eu tenho aumento, eu vou fazer aumento, tá? Então, olha lá, são os 3 primeiros, né? Então, nos 3 primeiros, terão aumento. Em ponto baixo, tá, gente? Nos demais, é ponto baixo sobre cada ponto de base. E aí, até ali aonde a gente marcou. Olha lá, gente, eu marquei aqui, então, eu vou tirar o meu clipe, tá? E aqui, eu vou fazer meio ponto alto, ó. Dou uma laçada, venho aqui, tiro tudo de uma vez. No seguinte, a mesma coisa, tá? E aí, vou fazer ponto alto, tá bom? E aí, até onde eu vou fazer ponto alto? Até chegar nos meus aumentos ali, tá bom? Então, vamos ir fazendo pontos altos. Olha lá. Cheguei aqui nos meus aumentos, ó. Tá vendo? Então, vou fazer aumento em ponto alto, olha. Meu primeiro aumento.
meu segundo aumento, meu terceiro aumento, 4 e 5, tá vendo? É aqui que termina os meus aumentos. E aí, eu vou fazer ponto alto sobre cada ponto, até onde eu marquei aqui. Então, aqui eu tenho o meu primeiro meio ponto alto e aqui o meu outro ponto alto, meio ponto alto, né? Então, eu vou fazer até aqui em ponto alto. Olha lá, então, ó, tá vendo? Meu marcador tá aqui, então, ele é o meu meio ponto alto, e o outro, né, meio ponto alto. Então, vou fazer aqui esses dois em meio ponto alto, e o restante da carreira em ponto baixo, até chegar nos meus últimos 2 pontos lá, onde eu vou fazer com vocês aumento em ponto baixo. Então, olha lá, vou fazer meu primeiro aumento aqui e meu segundo aumento, tá? Vou fechar com um ponto baixíssimo na minha corrente. E aí, olha lá, eu vou pegar agora e vou subir 2 correntes. E vou fazer, aonde tem aumento, eu vou fazer aumento. Tudo em ponto alto agora, tá? A gente volta a trabalhar em ponto alto. Então, este primeiro é aumento. Este segundo é aumento, tá? Até aqui, que é onde a gente tem aumento. 3, 4, 5 e 6. 6 aumentos, por quê? Porque a gente tem 10 pontos para aumentar. Só que 6 estão neste primeiro momento e 4 estão aqui. Agora, aonde é pontos, né, normal, eu vou fazer ponto normal, né? Só apenas caminhando em ponto alto, até os próximos aumentos lá onde eu volto com vocês. Olha lá, até aqui foi ponto sobre ponto, tá vendo? Ó, um ponto só. Aqui começam os meus aumentos, então agora, aonde é aumento, eu vou fazer aumento. São 10 vezes, tá bom, gente? Então, vou fazer 10 aumentos aqui. Olha lá, terminei os meus 10 aumentos, fiz ponto sobre ponto até faltar aqui 4 pontos para terminar, que são os meus outros aumentos, né? Então, vou fazer aqui aumento nesses últimos 4 pontos, que é para completar 10 aumentos aqui deste outro lado também, tá bom? E aí, eu vou fechar, chegando aqui, eu vou fechar com um ponto baixíssimo na minha segunda corrente. E vou, olha lá, 1, 2, fechei. Vou subir um ponto baixo e fazer... Subir um ponto baixo, não, subir uma corrente e fazer, ó, ponto baixo por toda a minha volta. Apenas pontos baixos, tá bom? Bom, gente, no último ponto aqui, ó, eu fiz o último ponto. Daí, na hora de fechar, eu venho aqui, ó, pego e já engancho a minha linha branca, tá? E aí, eu vou pegar e vou fazer 1, 2, e aí eu vou dar um nozinho nela aqui, porque a gente vai fazer ponto alto em alto relevo e não vai dar pra pegar elas aqui, tá bom? Pra dar acabamento. Então, eu vou dar um nozinho
E aí, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer ponto alto em alto relevo. Então, como que vai ser? Dou uma laçada, neste ponto aqui mesmo, eu vou pegar ele aqui, ó, da frente pra trás, ó, tá vendo? Eu coloco ele aqui pela frente, minha agulha vai lá pra trás, eu vou abraçar meu ponto e sair na frente de novo, tá bom? Laço, venho aqui, ó, da frente pra trás e saio na frente de novo, abraçando o meu ponto, ó, ó, olha lá, ó. Tá vendo? Vou fazer isso por toda a minha volta aqui, em todos os meus pontinhos. Bom, eu terminei a carreira em alto relevo e fiz uma carreira de ponto alto sobre cada ponto, tá bom? Normal, pegando na alcinha normal, do jeito que a gente tá acostumado a fazer e que já fez aqui. Só pra mostrar pra vocês, ó, que eu precisava aqui de 22 centímetros, tá? Então, que dá certinho, tá bom? E aí, olha, eu vou fazer agora o seguinte. Vou começar as minhas diminuições. Para quem está fazendo tamanho para adulto, adolescente, uma criança um pouquinho maior, de 3, dependendo do tamanho do pezinho, né? Tem criança que tem pezinho maior, tem criança que tem pezinho menor. Vocês vão fazer isso daqui que eu tô fazendo, que são 14 diminuições. Quem tá fazendo pantufinha para bebezinho, vai seguir uma outra lógica, que não vai ser de 14 diminuições, senão não vai dar, tá? Senão vai ser muito, pela quantidade de pontos aí qual você tá trabalhando. Eu vou fazer 14 diminuições. Então, olha lá como que eu vou medir isso daqui. Eu vou vir aqui, vou dobrar o meu trabalho, então, eu preciso ter 7 diminuições de cada lado. Como que eu vou fazer isso? Tá vendo que aqui, ó, a gente tem 2 pontos aqui no nosso meio. Então, eu vou contar 14 pontos, né? Porque são 7 diminuições. Ou assim, ó, vou pegar esse ponto aqui desse meio, da lateral pra cá, ó. O branco reflete, né? Ó. Este ponto aqui. Então, vou contar, ó. Cada 2 pontos, uma diminuição. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Marquei aqui aonde começa a minha diminuição. Vou vir aqui, ó, do meu outro lado, tá vendo? Do meu outro lado aqui, ó, eu vou contar, ó. 1, pegando aqui do meio, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá vendo? Então, vou deixar essas marcações aqui e vou fazer ponto alto sobre ponto alto até chegar aqui. Bom, gente, antes de começar as diminuições aqui, pra quem tá fazendo a pantufinha em tamanho menor, se você estiver trabalhando com uma linha fininha, né, com aquela linha mais bebê, a linha carinho, você vai ver que você vai conseguir seguir essa lógica, né, dos 14 pontos aqui, das 14 diminuições, porque ela vai ser fininha, né, então vai acabar meio que dando ali na mesma. Agora, se você estiver trabalhando com uma lã mais grossa, qual é a lógica? Você vai colocar ela na divisão ao contrário aqui, ó, primeiro. E aí, a gente vai trabalhar aqui, ó, tem uns 3 dedinhos, né? Então, não é certinho no meio, então a gente vai pegar aqui, ó, mais ou menos essa parte aqui da frente, que é mais ou menos onde a gente trabalhou os aumentos, né? Essa parte aqui da sola, e vai fazer diminuições desse lado, tá bom? Então, a gente vai pegar... E vai começar a fazer, então, diminuições, ó. Vou pegar aqui, vou laçar, vou puxar o primeiro ponto, né?
Vou laçar de novo, pegar o meu segundo ponto, laço uma vez, laço de novo, puxo todos. Então, venho aqui, faço meio ponto, metade só do ponto alto, laço, venho no próximo, laço, puxo o restante, tá? E assim eu vou trabalhar, então, por 14 vezes. Bom, gente, terminei as 14 diminuições e completei minha carreira com ponto alto sobre cada ponto de base, né? Agora, para minha próxima carreira, a gente vai fazer a seguinte marcação. Vou vir aqui, ó, eu tenho as minhas diminuições, dá pra ver nitidamente onde tem as diminuições aqui. Eu vou vir um ponto antes da minha diminuição e vou marcar ele, porque aqui a gente vai começar a fazer diminuição também, tá bom? E mesma coisa do outro lado, olha lá, minha diminuição começa aqui, um ponto antes dela, né? Eu vou marcar também, porque vai começar as minhas diminuições aqui e terminar aqui. Então, ao total, são 7 diminuições, olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou começar aqui uma antes e vou terminar aqui, ó, tá bom? Então, a gente vai fazer diminuições nessas partes. Por enquanto, a gente vai fazer ponto sobre ponto, mas meio ponto alto agora, olha. Laço meu trabalho, venho aqui no próximo, laço e puxo todos, tá? Então, vou trabalhar com meio ponto alto até ali aonde a gente marcou que começam as nossas diminuições, tá bom? Cheguei aqui, olha onde tá a marcação, né? Então, vou fazer diminuição. Vou laçar o meu trabalho, vou pegar o meu ponto, laço de novo, pego o outro, laço e puxo tudo. Eu quero fazer essas diminuições em meio ponto alto nessa parte aqui, tá? Então, ó, vou laçar, puxo, laço, prendo, puxo tudo, até lá onde a gente fez a outra marcação. Depois, faço meio ponto alto por toda a minha volta. Bom, gente, minha próxima marcação vai ser a seguinte. Fica comigo aqui, tá? Prestando atenção em cada passo a passo, que às vezes a gente pensa que vai fazer de um jeito e não é, tá? Daí acaba saindo diferente. Olha lá, começo as minhas diminuições aqui, tá? Então, no ponto anterior à minha diminuição, eu vou marcar. Eu vou fazer uma marcação aqui, tá bom? E aí, a mesma coisa, olha, do outro lado lá, tá? Terminou as minhas diminuições aqui, eu vou marcar, ó, terminou as minhas diminuições aqui, eu vou marcar o ponto, tá bom? E aqui, olha, eu vou fazer uma corrente e vou fazer ponto baixo, tá? Vou fazer ponto baixo sobre cada ponto de base até chegar lá na minha marcação, no ponto anterior à minha marcação. Bom, gente, eu cheguei aqui na minha marcação, retirei a minha marcação e na marcação vou fazer meio ponto alto. E agora eu vou começar diminuições em ponto alto, tá? E não se preocupe que com essa parte mais abertinha aqui, ela vai ficar escondidinha pelos nossos detalhes, tá? Eu vou fazer diminuições aqui até chegar na minha outra marcação. Olha lá, vai dar 3, 4 e vai dar 5. São 5 diminuições aqui, tá? A outra marcação eu retirei porque eu gravei aqui e não saiu. Então, eu tive que regravar. Ó, aí eu vou vir aqui onde estava a minha outra marcação e fazer meio ponto alto. E aí, eu vou fazer ponto baixo sobre cada ponto de base até o final da minha carreira. Muito importante aqui, se você estiver fazendo uma pantufinha de bebê
e já estiver com bastante diminuição, e essa parte aqui onde vai ser colocado o pezinho do bebê já estiver com bastante diminuição, já tiver num tamanho legal, você vai adiantar o vídeo e vai ver como que a gente vai fazer o detalhezinho ali de cima e os demais detalhes, obviamente, do unicórnio, né? Se não, você continua aqui comigo. Eu vou fazer bem fechadinho, porque a gente que é adulto já é ruim andar com um negócio que tá balangando ali, que tá saindo do nosso pé, né? Imagina uma criança, essa pantufa nunca vai parar no pé de uma criança se isso daqui tiver largo. Então, continua aqui comigo. Agora, minha marcação vai ser a seguinte, gente. Tô aqui, ó, com minhas diminuições. Minhas diminuições terminam aqui. Aí, aqui, ó, minha diminuição termina aqui, perdão. Minha diminuição termina aqui. Aqui, eu fiz o meio ponto alto. Vou pegar desse meio ponto alto e vou contar 2 pontos anteriores, 2 pontos para trás e vou fazer minha marcação. Ambos os lados, tá bom, gente? Então, vou pegar aqui, ó. Agora, vou fazer uma corrente e fazer ponto baixo, tá? Vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo até ali a nossa marcação. Bom, gente, agora, ó, vou tirar aqui minha marcação e vou fazer um meio ponto alto, tá? E agora, eu vou fazer diminuição em ponto alto. 1, 2, 3, 4 diminuições, 5 diminuições e 1 meio ponto alto, tá? Olha lá. Vou fazer agora ponto baixo sobre ponto baixo. Agora, eu vou ter, tanto nesta carreira quanto na próxima, o seguinte: 5 diminuições, tá? E aí, como que eu vou fazer isso daqui? Eu vou marcar da seguinte forma: eu tenho uma diminuição no meio, tá vendo? Esses 2 pontos aqui, ó, do meio, vão ser uma diminuição, tá? Ó. E aí, esses 2 aqui, ó, né? Uma diminuição, certo? Aí, eu vou contar 1, 2 diminuições pra cá e 1, 2 diminuições pra cá, tá? Então, a gente vai ter uma diminuição no meio, 2 pra cá e 2 pra cá. E o resto, ponto baixo sobre ponto baixo, e aqui diminuição em ponto alto. A mesma coisa eu vou fazer na carreira seguinte. Bom, gente, eu quero um pouco mais fechado ainda, então, eu vou fazer a minha última carreira de diminuição, tá? Como que eu vou fazer agora? Com 7, que é pra finalizar e já deixar aqui, ó, com o tamanho da abertura que eu quero, tá vendo? Quero desse jeito aqui, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer o seguinte, vou contar uma diminuição aqui, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? E vamos fazer dessa mesma forma, ponto baixo e diminuição em ponto alto. Bom, gente, aí terminando, estando da abertura aqui que eu quiser, eu fiz uma carreira de ponto sobre ponto inteira em ponto baixo. Por quê? Para poder deixar bem fechadinho aqui, porque afinal de contas a gente teve diminuições, então a gente precisa deixar ajeitado. Vou fazer 2 correntes e vou pegar aqui, ó, o meu trabalho, vou vir aqui no meu próximo ponto. Vou pegar da mesma forma como que eu peguei lá embaixo, neste primeiro ponto aqui, ó. Só que daí, no seguinte, eu vou inverter, ó. Eu vou vir aqui, de trás pra frente. É o que algumas pessoas chamam de ponto barrinha, né? Então, olha lá.
de frente para trás, de trás para frente. Então, vai ser 1 e 1. Um ponto alto relevo pegando da frente para trás e um ponto alto relevo pegando de trás para frente. E assim eu vou fazer por toda a minha volta. Olha, eu cheguei no meu último ponto aqui. E aí, eu vou ir aqui, ó, no meu primeiro ponto, fechar na minha segunda corrente. E aí, olha, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Aonde eu peguei da frente para trás, eu vou pegar da frente para trás. Aonde eu peguei de trás para frente, eu vou pegar de trás para frente. E são essas duas carreiras de ponto sobre ponto aqui que nós iremos fazer. E aí, eu volto aqui com vocês para poder fazer a nossa última carreirinha para finalizar. Bom, vamos lá então. Agora, eu vou pegar aqui para finalizar, vou fazer uma corrente e vou fazer ponto caranguejo. Ao invés de andar para frente, eu vou andar para trás, olha lá. E vou fazer ponto baixo. Vou pegar, olha lá, atrás, ó. E ponto baixo. Para trás e ponto baixo. Tudo assim até chegar lá ao finalzinho. Ah, gente, depois, né, a gente vai comprar, vocês podem comprar, para ficar bem quentinho e macio, vocês podem comprar palmilha, né? Palmilha é baratinho, 10 reais você compra um parzinho de palmilha. Se você estiver fazendo pantufinha para babies, não tem necessidade da palmilha. Por quê? Porque vocês podem fazer em EVA, que geralmente é o que é usado para fazer a solinha dos sapatinhos de bebê, tá? Se quiser colocar palmilha, pode colocar. Mas se não, você pode pegar o EVA, desenhar a sua solinha pronta no EVA e fazer aí 2 camadinhas de EVA para usar como a palmilha da pantufinha do bebê, tá bom? Então, olha, vamos fazer assim até o final. Chegando lá ao final, a gente vai fechar e arrematar o nosso trabalho e começar a fazer os detalhes. E aí, ela fica assim, né? E aí, quando ela estiver prontinha, vai tampar essa parte mais abertinha. Então, eu vou aproveitar que eu tô com o branco, eu vou continuar com o branco para fazer a minha orelha, né? Serão 2 orelhinhas trabalhadas da mesma forma. Então, vou vir aqui, vou fazer um anel mágico e vou fazer pontos baixos dentro do anel mágico. 1, 2, 3. Venho fechando já um pouco para ele ficar redondinho. 4 e 5 pontos dentro do anel mágico. Fecho por completo. Próxima carreira, vou fazer apenas de aumentos. Vou ficar com 10 pontos. 1, 2 aumentos. 3 aumentos. 4 aumentos. E agora o quinto. Próximas 2 carreiras serão de ponto sobre ponto, finalizando com 10 pontos. Fiz minhas 2 carreiras, agora eu vou fazer o seguinte: 1, 2, 3, 4 pontos e um aumento. E vou repetir isso, olha. 1, 2, 3, 4 pontos e um aumento. A gente vai ficar ao final dessa carreira com 12 pontos e eu vou fazer mais 2 carreiras de ponto sobre ponto. Feito isso, agora, olha, eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição, tá? Um ponto baixo, uma diminuição. Serão 4 vezes, tá bom? E aí, a gente pode arrematar o nosso trabalho e deixar um pedaço de linha
para costurar, tá? E a nossa orelhinha vai ficar exatamente assim. Agora, eu vou voltar pra minha linha batik, minha lã, né? Você pode usar aí qualquer cor de lã colorida, até porque assim, a batik, ela não vai ficar colorido como a crina do unicórnio, porque ela, né, é mesclada. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 correntes. Vou voltar fazendo 2 pontos baixos em cada corrente. Isso por toda a volta ele vai encaracolar. Ele tem 2 tamanhos. O outro tamanho eu fiz com 30 correntes e fiz a mesma coisa. Voltei fazendo 2 pontos baixos em cada corrente. Pode colocar mais? Pode colocar mais, tá, gente? Não tem problema, não. Pode fazer 3, 4 cabelinhos aí da crina dele. Não tem problema. Faça o quantos vocês quiserem, tá bom? Eu fiz 2, então. Um de 13 correntes e o outro de 30 correntes, tá? E aí, a bochechinha dele, ó, eu fiz com a lã rosinha clara e colocando 8 pontos dentro do meu anel mágico, fechando o anel mágico e deixando um pedaço de linha para costurar, tá bom? A mesma coisa faremos aqui no final, vamos arrematar e deixar um pedaço de linha para costurar. A gente vai fazer o chifre, tá? Eu fiz aqui, ó, 12 correntes. Eu vou fechar ela com um ponto baixíssimo. E aí, eu vou fazer 12 pontos baixos aqui, por essas correntes, tá? E depois, eu vou fazer mais 2 carreiras de ponto sobre ponto. 2 não, 3 carreiras de ponto sobre ponto com 12 pontos baixos, tá? Porque a gente começa o chifre pela base e a base do chifre ela é aberta, então não faremos anel mágico nessa parte aqui. Agora eu vou fazer aqui, ó, 1, 2 pontos baixos. E agora eu vou fazer uma diminuição. E assim eu vou seguir por toda a minha carreira, e aí eu vou fazer a carreira de número 6, 7 e 8, ou seja, as próximas 3 carreiras de ponto sobre ponto, sendo que nós iremos ficar aqui ao final dessa carreira com 9 pontos. Bom, agora nós iremos fazer aqui por essa volta um ponto baixo e uma diminuição. Iremos fazer isso daqui por toda a volta, que vai dar 3 vezes essa sequência de um ponto baixo e uma diminuição. Vamos ficar ao final desta carreira com 6 pontos baixos. E aí, nós iremos fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto e já estaremos terminando o chifre do nosso unicórnio. Agora, nós iremos fazer a nossa última carreira, que será aqui, ó. Uma diminuição, outra diminuição, e eu vou pular este ponto e fazer um ponto baixo no meu último ponto de base, tá? Terminei aqui, aí eu vou fazer correntes, 1, 2, 3, eu vou fazer 30 correntes, você pode fazer mais ou pode fazer menos. Essas correntes são para quê? Para a gente dar a volta no chifre do unicórnio e ficar com aquele alto relevo, tá? Do unicórnio. E aí, a hora que você terminar o número de correntes que você quiser, você pode já arrematar o trabalho, tá bom? Bom, então, eu dei as voltinhas aqui, ó. E aí, colei, tá? Esqueci de deixar um pedaço de linha pra costurar, tá, gente? Vocês deixem aí. Agora, eu vou fazer um anel mágico e vou fazer uma corrente e vou fazer um ponto baixo dentro deste
anel mágico. Essa daqui é a parte da estrela, tá bom? Aí, eu vou fazer 1, 2, 3 correntes. Vou voltar fazendo ponto baixíssimo, olha. 1, 2, 3. Aí, eu vou lá na minha base e vou prender, ó. Tá vendo? Aí, eu venho aqui, tá? E faço um. Aí, eu venho aqui e faço um ponto baixo. E faço 1, 2, 3 correntes. E volto fazendo pontos baixíssimos, tá? Até lá a base. E aí, volto e faço um ponto baixo na base. Subo 3 correntes e faço a mesma coisa. Vou fazer isso por 5 vezes, que é o tamanho aqui da minha estrela. Bom, olha lá, eu terminei aqui, daí eu vou puxar bem e vou fazer, né, um ponto baixo. E vou puxar aqui, deixar um pedaço de linha pra costurar. E vou terminar aqui, olha, a minha estrela, tá? A gente vai ajeitando ela aqui e na hora de costurar lá, a gente ajeita bem, tá bom? Então, agora a gente vai montar. Bom, então, gente, agora para montar, a gente vai começar pelo nosso chifre, né? Onde ele vai vir centralizado aqui no meio, olha lá. E com um espacinho aqui atrás, que é pra gente colocar as nossas orelhinhas, né? Então, eu vou vir aqui e vou, olha lá, costurando aqui, tá? É só costurar de maneira que ele fique bem abertinho, bem redondinho. E não tem erro, tá bom? Se for preciso, se você for mais fácil pra você, é só você colocar aqui o marcador, é que eu tô com clipes, tá? Mas se você quiser colocar, ó, o marcador aqui pra poder prender ele, o alfinete, pode fazer do seu jeitinho. Agora aqui as orelhinhas, né? A gente vai colocar desta forma assim, ó, a gente vai dobrar a pontinha dela assim, olha, tá? Ela vai ficar assim, arredondadinha. E aí, a gente vai colocar, né, costurar uma aqui desse lado, ó, e a outra do outro, tá bom? Ela é costurada na base do unicórnio, porém bem atrás do chifre, tá bom? Bom, gente, e aí é o seguinte, a gente vai fazer uma com o cabelinho de um lado, a estrela do outro. E no outro de lado a gente vai inverter, tá? Então, por exemplo, essa daqui, olha, ela tá com o cabelinho desse lado, com a crina desse lado. Então, a outra eu vou fazer ao contrário. Eu vou colocar a crina aqui, tá? E aí, a crina, olha, eu fiz duas, né? Então, eu vou colocar a maior na frente, tá? A maior vem na frente, aqui, ó. Na frente da orelhinha, ó. Vou colocar ela aqui. Tá gostando da sua pantufa, Agatha? Aham, amei. Amei. Tá boa? Tá equipada? Sim. E aí, eu vou arrematar aqui. E a próxima eu vou colocar desse lado aqui. Daí, a gente vai bordar os olhinhos, tá bom? Bom, gente, e aí... Meu Deus, desculpa. Bom, gente, aí eu coloquei já, ó, a estrelinha do outro lado aqui, tá? E aí, eu vou bordar o olhinho. Onde que eu vou colocar aqui? Eu vou fazer ele rente ao chifre, ó. Aí, eu peguei a linha de bordar e dobrei ela em
duas, tá? Pra ela ficar mais grossinha. Se quiser fazer com linha também pode, se quiser fazer com lã também pode, tá? Então, olha lá. Eu vou pegar aqui, ó, rente ao meu chifre aqui, mas não centralizado, né? Pro ladinho aqui. E aí, olha, eu vou contar aqui 1, 2, 3 e vou voltar, ó, com o meu fio, tá? Vou voltar no mesmo lugar em que eu iniciei e vou fazer isso por 2 vezes. Então, a gente vai ter aqui, ó, um total de 3 puxadas pro nosso olhinho. Aí, após a terceira, eu já vou lá pro meu cantinho pra poder fazer os cílios, olha. Aí, eu vou pegar e vou puxar aqui, ó, um pra cá e outro pra cá. E aqui desse lado, eu vou fazer a mesma coisa. Como a gente tá mexendo com ponto alto, ele é mais difícil do que o ponto baixo pra poder bordar, né? O ponto baixo, ele é mais alinhado, então, a gente só tem que tomar cuidado pra ele ficar aqui na mesma linha, né? Então, vou colocar aqui, vou contar 1, 2, 3, vou vir aqui, ó, e vou fazer a mesma coisa. Então, perceba que ele vem tanto de encontro à crina, quanto de encontro à estrela aqui na hora de terminar, tá? E aí, a gente vai fazer a mesma coisa aqui no nosso cílios, tá? E as bochechinhas, elas vão vir rente ao olhinho aqui, ó. Aí, é só colocar a bochechinha, ó, tanto aqui quanto desse outro lado. E vai estar prontinho, espero que vocês tenham gostado. Calma aí, gente. Então, eu queria dar um aviso aqui. Olha, pelo trabalho que a Liane fez, isso já merece um like, né? Porque olha que fofura. Você acha que... E o que mais deve fazer além de deixar o like, mãe? Compartilhar o vídeo com todo mundo. E além disso, o mais importante, se inscrever no canal. Isso! Espero que vocês tenham gostado do vídeo e boa... E tomara que dê certo na sua casa. Porque agora a gente tá muito frio. Então é a sua oportunidade de fazer pra se aquecer no frio. E se você quer mais vídeos de como fazer coisas pra se aquecer no frio, é só clicar nos comentários e comentar que a gente vai tentar fazer. Muito obrigada por assistir e até a próxima!